estratégia de marketing digital, de tráfego pago que vai levar o seu negócio para o próximo nível em 2024. Nesse vídeo aqui eu vou te contar alguns segredos, na verdade, que são extremamente relevantes, que qualquer dono de negócio, empreendedor, empresário precisa saber para de fato para o próximo nível, usando o digital como um dos seus canais de aquisição. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Matheus Tucci, eu já investi mais de 85 milhões de reais em tráfego pago e criei estratégias e também apliquei que geraram mais de 600 milhões de reais de faturamento para os meus clientes, tá? E são mais de 300 projetos executados, então assim, já executei um pouco de tudo que você puder imaginar. Então, não tire o seu negócio, tipo, mas meu negócio é muito especial, não tem nada disso. Fica até o final do vídeo que você vai entender os princípios por trás disso. Porque você que é empresário, empreendedor e até é do digital, estrategista, etc., você precisa entender dos princípios, porque entendendo os princípios, você consegue dominar qualquer coisa e entender se você está pelo menos no caminho certo. Então, assim, de forma muito simples, são 3 pontos essenciais que você precisa entender, tá bom? Então, bora lá. Primeira coisa, você precisa entender que o processo de compra ele não costuma ser imediato. Matheus, como assim? Eu gosto de entender o processo de compra como se fosse uma barrinha de carregamento, né? Então vamos lá, você já deve ter jogado algum tipo de videogame na sua vida. Então, toda vez que você vai jogar ou vai entrar, seja no Xbox, no PlayStation ou até mesmo no celular, você tem que esperar o loading ou carregando, se tiver em português, né? Então, isso daí é muito importante porque é exatamente assim que funciona o processo de compra. O processo de compra, de forma muito simples, ele é alimentado por cada etapa do processo. Por exemplo, toda vez que você vê alguma marca, vê algum conteúdo ou simplesmente tem contato com aquele produto, você acrescenta um pontinho no seu score de compra, na sua barrinha de compra. Pode ser só visualizar a marca. Aquilo te faz lembrar, aquilo te faz sentir alguma coisa. Consequentemente, obviamente, se for positivo, você acrescenta pontos. Se for negativo, você perde pontos. Então é importante que você entenda que todo contato contribui para a venda. Quanto maior o seu ticket, tenderá a ser maior o tempo de espera ou de processo de compra. Vai demorar mais. Não tem como uma pessoa decidir comprar um negócio de 100 reais na mesma velocidade que ela decide comprar algo de 10 mil. É só você observar, por exemplo, quando você vai comprar um carro. Você vai lá, vê 10 vezes, faz test drive, pesquisa, vê review, não sei o que. 2 meses depois você toma a decisão. A chance de alguém entrar hoje na concessionária e já sair com um carro não é muito alta, tá bom? Então, tendo isso em vista, eu preciso entender as 3 etapas do processo de compra. A primeira coisa é o branding. Branding é a percepção que a pessoa vai ter de você. Com isso, você entende que nem todo mundo te conhece e você precisa ter uma estrutura de marketing digital que está o tempo todo alimentando a sua base, a sua audiência, a sua loja de pessoas novas. Porque isso é um investimento de longo prazo. Você, quando abriu a sua empresa, ou você, quando começou na sua jornada, você está fazendo um investimento de longo prazo. Não espere ter resultados imediatos, não faz nem sentido que você invista 1 e volte 10 do nada. Não é assim que funciona. Você tem o tempo de maturação, principalmente quando o escopo estratégico, a estrutura geral, você tem comunicações para quem ainda não te conhece. E lembra que existe um processo de compra, tá? Não é algo imediato. Então a primeira coisa é você ter uma estratégia especificamente montada para quem ainda não te conhece e também a paciência e o discernimento que essa pessoa tem no seu processo para ela passar antes dela comprar de você de fato. Mas é importante que você entenda esse princípio, né? A sua agência ou você que é a agência, você não pode chegar e anunciar para 100% de pessoas que ainda não conhecem a empresa, não conhecem o ecossistema. Acaba não fazendo sentido para você ter de fato velocidade em relação à compra. É muito mais fácil você vender para quem já comprou de você em algum outro momento, para quem já interagiu de alguma forma com você. Tendo isso em vista, o segundo passo é o quê? É o relacionamento. É a geração de relacionamento, a geração de algum tipo de vínculo com a pessoa. Porque olha só, é igual o namoro. Primeiro você conhece a pessoa e aí o relacionamento com o tempo, com as experiências e com o conhecimento um do outro vai se fortalecendo. E esse fortalecimento dá a confiança para casar. Entenda o casamento como se fosse a venda, a venda efetivamente feita. E o namoro como a fase da consolidação do relacionamento. Quando você consegue a venda, você conseguiu casar com o cliente. E aí é só você fazer um bom trabalho de experiência, etc, para que você simplesmente não perca ele, tá? Toma cuidado com isso, mas não é o foco desse vídeo. Em outro vídeo eu falo sobre o pós-venda, tá bom? Então, o relacionamento é tudo aquilo que aparece para a pessoa depois que ela já te conheceu. Então, toda geração de valor,
toda oferta que você possa estar fazendo, absolutamente tudo que faz a pessoa interagir com você de novo, entra na fase do relacionamento. E por que eu tô te falando isso? Cada uma dessas etapas tem que ser vista, entendida, criada estrategicamente e executada de forma individual. Isso é princípio básico. Você não pode fazer uma estratégia como se fosse uma única campanha, uma única comunicação. É importante que você entenda isso, porque normalmente você vai estar falando só com uma dessas etapas. Normalmente. Então, é importante você, de forma intencional, planejar cada uma dessas etapas, desses passos, tá bom? E por último, nós temos a fase da venda, que é quando a pessoa tem informação suficiente e, consequentemente, toma a decisão de comprar. Lembra que é uma barrinha, né? É um passo a passo, é uma alimentação, é uma nutrição. Um relacionamento sem energia, ele morre. Assim como se você aparece uma vez só pro seu cliente, aquilo não é o suficiente para ele comprar, você não aparece de novo, a chance dele voltar e comprar de você, porque você é um cara legal e a sua logo é azul, é nula, né? É mínima. Então, entenda esses princípios, porque de forma muito importante, quando você vai construir estratégia de marketing e conversando com muitos empresários, inclusive, existem 3 pontos principais da sua empresa que precisam ser levados com muita atenção. Quais são eles? Primeiro, financeiro, precisa controlar, entender o financeiro, planejar e etc, né? A parte de gestão, execução, a parte do CEO, basicamente, e por último, o marketing. Marketing é o motor de vendas da sua empresa. É o que vai atrair clientes qualificados, é o que vai alimentar o seu fluxo, o seu funil. E isso é muito importante para que você monte algo de forma assertiva, para que você entenda que é de longo prazo, de médio prazo pelo menos, ainda mais se seu ticket for um pouco mais alto. Então, entendendo como criar estratégias de branding, ou seja, de percepção de marca positiva. Matheus, o que é? Vamos recapitular o que é cada uma dessas etapas, falando um pouquinho mais profundamente e de forma um pouquinho mais prática. Primeira coisa, quando você vai conhecer alguém pela primeira vez, a roupa que essa pessoa está vestindo, a forma como ela fala, a gesticulação dela, ela vai te trazer uma percepção sobre aquela pessoa, positiva ou negativa. Se eu tomar o vestido, se eu não estou parecendo de uma forma muito legal, se o meu cenário não está muito bonito, você que está me conhecendo a primeira vez, talvez não seja uma impressão tão positiva. E o que eu tô falando pode ser muito bom, pode ser muito interessante, pode fazer muito sentido, mas se o resto não conversar, a percepção inicial não vai ser tão interessante, não vai se causar um impacto tão grande, digamos assim. E isso é muito importante que você entenda, porque de forma intencional você tem que causar isso na mente do seu cliente, de forma muito resumida. Pô, ele vai entrar na sua loja, ele vai ver o que, qual que é o cheiro, qual que é a organização, qual é a primeira impressão que ele vai ter. Primeira impressão é muito importante para você estabelecer confiança. Primeira impressão, ela pode te dar, supondo que seja de 0 a 100, pode te dar 2 pontos ou pode te dar 30 pontos, já de cara. Matheus, como? Bom, eu faço marketing. Se eu chego numa reunião com um Porsche, com um carro, uma BMW, algo assim, a pessoa, no mínimo, não vai questionar se eu sou bom no que eu faço ou não. Ela vai questionar se nossos valores são parecidos, se faz sentido ou não aquilo que a gente vai se propor a fazer. Mas se eu tenho resultado ou não, isso tá fora de questionamento. Porque, bom, né, o carro, a roupa, tudo isso já comunica, tá bom? O segundo passo, recapitulando também, é o passo do relacionamento. Aqui eu gosto muito de falar da geração de valor, de você trazer conteúdos e comunicações que de fato ajudem na fase do relacionamento e de alguma forma acrescente informações para o seu cliente conseguir tomar alguma decisão. Pode ser sobre benefícios, depoimentos, pode ser aparecer de novo também ajuda, né? Lembrar que você existe também ajuda, mas eu gosto de trazer ações de alto valor, ações que vão causar um impacto maior, seja falando de diferenciais entre, né, o seu concorrente e você e assim por diante, tá bom? E por último, a venda. A venda é a parte mais simples, o problema é o antes, né? A venda é só você, de fato, a pessoa passar o cartão, você receber o dinheiro dela, ou se quer que seja moeda de troca, no seu caso, e a partir disso você ganha um cliente e o pós-venda é tão importante quanto tá. E se você tem alguma dúvida, se você gostou desse vídeo, se você não gostou também, deixa seu like, seu dislike, se inscreve no canal se tá fazendo sentido para você, deixa o seu comentário com a sua pergunta, com a sua ideia, com o seu questionamento, que eu tô sempre à disposição para responder, e eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Então, até a próxima, um grande abraço e até mais.